Até onde você é capaz de perseverar? Em julho de 2025, eu fiz um retiro, e nesse retiro eu fiquei refletindo que uma das coisas que mais me faltava era perseverar até o fim nos meus projetos. Perseverar até o fim naquilo que eu começava. E, saindo desse retiro, eu comecei a pensar que isso não é um problema só meu, mas é um problema de todos nós enquanto modernos. Porque nós estamos a todo momento no Instagram, no YouTube e em tantos outros lugares, e muitas vezes, por pensar que as coisas são rápidas e fáceis, quando a gente vai fazer algo que exige esforço, parece que se esforçar é errado e a gente desiste. Então, mais uma vez, estou aqui com o meu caderninho. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, o primeiro ponto que eu queria comentar contigo é um ponto que eu vi em um recolhimento bem antigo. Eu estava assistindo, inclusive vou deixar o link aqui embaixo, que falava que a primeira pedra não significa nada. E essa é uma coisa interessante. A primeira pedra dos nossos estudos não quer dizer nada. A primeira pedra que a gente coloca no trabalho não quer dizer nada. Tudo que a gente faz, o começo não quer dizer nada. Então imagine se a Madre Teresa, por exemplo, só tivesse começado as Irmãs da Caridade, não tivesse continuado. Imagine se o São José Maria Escrivá tivesse começado a Opus Dei, mas nunca tivesse concluído, nunca tivesse continuado. De nada adiantaria tudo isso. É por isso que o São José Maria Escrivá tinha o costume de não dar a bênção da pedra angular. Quando as pessoas fazem uma construção, geralmente se chama o padre para abençoar a primeira pedra daquela construção. Mas São José Maria tinha uma coisa que era: ele só daria a bênção na última pedra. E refletir sobre isso mudou a minha mentalidade. Eu comecei a pensar assim: nossa, não é o primeiro vídeo que eu faço do projeto X que vale, mas é continuar fazendo, e se esse projeto tiver fim, colocar a última pedra, fazer o último vídeo. É isso que importa. No meu trabalho, não importa começar, o que importa é concluir. É óbvio que não tem como concluir quem não começa, mas isso vai ser o tema de outro vídeo. Então, tenha isso em mente, não é a primeira pedra que basta. Não é começar a estudar que basta. Nós temos o costume de dizer: olha que legal, comemora aqui comigo, eu comecei a estudar inglês. Comemora aqui comigo, eu comecei a estudar a coisa X. Mas a nossa comemoração verdadeira, a nossa comemoração real deve ser: eu terminei de fazer tal coisa. É claro que algumas coisas, como o inglês, não têm fim. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Os nossos estudos é uma coisa que não tem fim. O estudo só vai ter fim no dia da nossa morte, assim como o nosso trabalho e a vida espiritual também. Mas começar e perseverar, esse é o ponto que nós mais precisamos. E para perseverar, você vai precisar entender que não é fácil. Então, a vida espiritual requer tempo, requer atenção. A vida de estudos requer tempo, requer atenção. Você sempre vai precisar ficar fazendo aquelas coisas. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra que tudo vai dar certo para você. Segundo ponto, tenha objetivos reais. Por quê? Quando nós não temos objetivos reais, desistir, não colocar a última pedra, não é que vai acontecer, é que certamente vai acontecer. Por quê? Pensa comigo. Você começa a estudar com seu filho, por exemplo. Seu filho tem 7 anos de idade. E o seu projeto é que até o fim do ano seu filho leia Platão. Daí você começa a ler Platão com ele ali, com seu aluno, com seu filho, e nota que ele não está indo. Aí você diz: ah, não, isso aqui não vai pra frente não. E aí você desiste. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa absurda. Então, se a criança tem 6, 7 anos, o seu foco é a alfabetização. Não queira ensinar raiz quadrada, não queira ensinar coisas muito difíceis a uma criança de 7 anos. A menos que ela seja superdotada, tenha uma capacidade para aprender isso. Mas coloca os pés no chão, no sentido de: eu vou fazer aquilo que dá para fazer. Se eu nunca li um livro na minha vida, eu não vou colocar o objetivo de ler 70 livros no ano. Eu vou começar aos poucos e talvez um dia eu chegue lá. Então pense nisso. Tenha objetivos reais. E como é que você faz objetivos reais?
olhando para a realidade e vendo com o tempo que você tem, com os recursos que você tem, o que dá para fazer. Então, vamos supor, eu tenho uma casa de 20 metros quadrados. Não dá para fazer um show para 1.500 pessoas. Então, é ter essa visão para tudo. Eu não tenho tempo suficiente para ler a Suma Teológica, por exemplo. Eu não vou me colocar a ler. É aquilo que Jesus fala no Evangelho de uma pessoa prudente que vai construir a casa e essa pessoa olha antes, calcula se ela tem os materiais necessários. É esse o cálculo. Então, se eu tenho 2 horas por dia sobrando, eu vou ter que definir prioridades, eu vou ter que ver o que dá para fazer. Eu não vou colocar um bocado de coisa e começar a fazer loucamente. Eu já fiz isso e é por isso que eu tô avisando. Então, tenha objetivos reais. Busque colocar pedra por pedra ali o que é que você vai fazer, passinho por passinho o que é que você vai fazer. Então, foca no principal, faz aquilo que dá pra fazer e aquilo que dá pra fazer faz bem feito. Eu vou fazer outro vídeo aqui falando sobre como criar objetivos mais realistas. E o terceiro passo seria um como não desistir. Ontem eu dei uma formação para professores e eu estava conversando com eles justamente a respeito disso. Tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, no segundo ponto, a respeito dos objetivos, isso é meio que um como fazer. Pensem o seguinte, eu quero fazer um projeto de leitura. Eu tenho o porquê, eu tenho a finalidade do meu projeto, então para que eu estou fazendo isso? E eu tenho o como. O que é o como? O como é o meio que eu vou usar para chegar nesse fim, para chegar nessa finalidade. Então, todo projeto que você faz, ele tem um porquê e ele tem um como. Se você não tiver um porquê firme, você vai desistir. Então, se você não tiver um porquê bem enraizado no teu coração, bem marcado ali de eu não vou desistir porque eu quero fazer isso, a finalidade do meu projeto é essa, você vai desistir certamente. Então, tenha essa finalidade. E como é que eu encontro essa finalidade? Essa é uma pergunta que eu não sei responder muito bem. Meus projetos têm um fim e a minha vida também tem um fim que eu busco refletir todos os dias. Mas uma das coisas que me ajudou, e tem outro vídeo falando disso, foi ir à missa todos os dias. Porque eu comecei a ir à missa e ali eu comecei a notar o que de fato é, quem de fato é o centro da minha vida. Mesmo que todas as coisas estejam ruindo, mesmo que todas as coisas estejam dando errado, eu sei que Deus continua ali, que Ele está ali e que é por Ele que eu faço todas as coisas. É claro que existem momentos, e aqui não imagine coisas que eu não estou dizendo, eu não passo 24 horas do dia pensando em Deus, infelizmente. Eu não consigo pensar 24 horas por dia em Jesus, infelizmente, e acredito que você também não. Mas saber que o bem que você faz, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua vida pessoal, em qualquer coisa que seja, o bem que você faz é como se você estivesse jogando no time dele. Então, se no meu trabalho eu faço um bom trabalho, eu estou jogando no time de Deus. De algum modo eu estou ajudando Deus. E não que ele precise da minha ajuda, mas ele quer ser ajudado. Então, mesmo não necessitando, ele quer isso. Então, na minha vida, essa é a finalidade. É claro que existem finalidades menores. Então, dessa finalidade maior, eu vou fazer, por exemplo, um projeto de alfabetização, como o que eu estou fazendo aqui, e tem uma finalidade para esse projeto, que é ter um recurso para que os pais treinem com os filhos, ter um recurso para alfabetizar meus alunos. Essa é a finalidade do projeto. E eu sei que às vezes é frustrante, eu estou ali gravando os vídeos e não tem muitas views, mas tudo bem, porque a finalidade do meu projeto não é ter views. É claro que nós somos humanos, nós olhamos para as views e dizemos, puxa vida, poderia ser melhor. Mas ter essa finalidade firme de saber que aquilo é para um aluno meu, que alguém que eu nem conheço pode ser ajudado pelo aquele vídeo, essa aí é a finalidade da coisa. É saber por que eu estou fazendo aquilo. Mas, como eu falei com vocês, a finalidade principal tem que ser algo fora de você
e tem que ser algo que não muda. Porque ajudar os meus alunos muda. Os meus alunos vão crescer, não vão mais precisar daquilo. E o projeto deixou de fazer sentido por isso? Não. No fim desse vídeo eu vou contar uma história para vocês, que foi quando eu montei um negócio, tentei montar um negócio, a ideia era fundar uma escola. Mas aí, como eu não tenho dinheiro para fundar uma escola, eu comecei um projeto em um lugar daqui da cidade que eu moro. E eu tinha um aluno nesse projeto, todos os dias ia andando até esse projeto, saía da missa, ia para o projeto, arrumava o quadro e esperava ele. Um dia, eu estava fazendo o quadro da aula, anotando um poema do Olavo Bilac, e enquanto eu anotava aquele poema, eu fui oferecendo a Deus aquela ação que eu estava fazendo. Naquele momento eu senti que, mesmo que o aluno não viesse, aquela ação de ter ido até o lugar, ter escrito aquele poema no quadro, fez sentido e não ficou perdida. E depois acabou que o aluno não veio mesmo, eu apaguei o quadro, mas eu não apaguei o quadro com a tristeza, porque naquele dia eu tinha feito aquela reflexão, tinha pensado que, mesmo que ele não viesse, o fato de ter escrito aquele quadro oferecendo para Deus já tinha sido bastante. Pensando nisso, inclusive, eu fiz uma música. Vou cantar um pedacinho do vídeo hoje. Espero um dia conseguir gravar e mostrar essa música a vocês. Mas o refrão da música é assim: se fizeres tudo na presença de Deus, nada ficará perdido. O que fizeres nessa vida, na eternidade irá ecoar. Basicamente isso. Estou meio sem voz, mas aí está a reflexão de hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.